Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Capítulo 12 de Gênesis, a palavra vai ser voltada para os pais. E eu quero só adiantar que a palavra ela tem um cunho, vamos falar um pouco sobre pai. Mas você que não é pai ainda, um dia será. E então já receba para a sua vida. E você que é mulher, você vai pegar a unção dessa palavra e vai levar para abençoar o seu ambiente, do seu pai ou do seu avô. Amém? E nessa palavra também tem ensinamentos para a vida pessoal. Então, não é somente para os pais, é para toda a igreja. Então, seja abençoado em nome de Cristo Jesus. Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante, a palavra diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma. Fala para quem está do seu lado: e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha para quem está do seu lado e diga: não me amaldiçoe. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Capítulo 17, versículo 1 em diante, de Gênesis. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e seja perfeito. E porei o meu concerto, a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão. Diga Abraão. Abraão. Mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Aleluia. O nosso Deus é pai, amém, queridos? A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e sua semelhança. Então Deus, como pai de todos, Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. E quando o homem experimenta a paternidade, ele está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida, para a sua existência. E apesar de Adão ter sido o primeiro pai na terra, e Noé ter sido o primeiro homem por meio de quem Deus recomeçou tudo, contudo Deus deu a Abraão a paternidade de seu povo. E por quê? Pergunta: por quê, pastor? Diga: por quê, pastor? Por que Deus não deu a Adão a paternidade de seu povo? Por que Deus não deu a Noé a paternidade do seu povo? Eu vou dizer por quê. Porque Deus não vai levar nem os filhos de Adão, nem tampouco os filhos de Noé para o céu. Deus vai levar para o céu os filhos de Abraão, os filhos do descendente de Abraão, chamado Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Não são os filhos de Adão, porque os filhos de Adão representam os filhos da carne, mas os filhos de Abraão. O apóstolo Paulo fala que não são salvos os que vivem pela lei, mas são salvos os que vivem pela fé. Diga pela fé. Diga pela fé.
Então, Romanos 1,16 fala que o justo viverá da fé. Então, assim, como eu posso aprender a ser como Abraão, como pessoa comum e, sobretudo, como pai? Quem é o pai aqui que gostaria de ser um pai como Abraão? Diz amém. Porque Abraão alcançou o elogio de Deus. Abraão alcançou a confiança de Deus. Meu, olha para cá. Adão, Noé e Moisés. 3 homens que foram, assim, figuras importantíssimas na história. Adão foi o primeiro pai. Noé, por quem Deus recomeçou tudo. Moisés, houve até uma insinuação: Moisés, eu mato todo mundo e recomeço por você. Mas na hora de falar de salvação, não são os filhos de Moisés, não é descendência de Noé, nem de Adão que vai para o céu, mas de Abraão. Abraão alcança confiança diante de Deus. Então eu quero ser um crente como Abraão, mais do que como Moisés, apesar dos erros de Abraão. Eu quero ser um pai como Abraão, tirando da virtude de ter muitos filhos, né? Porque já parou por aqui. Mas se você quiser ser como Abraão para ter muitos filhos, casou agora, tem chance aí, pelo menos 15. Quem recebe a bênção aí? O pastor Nestor gostou, disse que os africanos é de 15 para lá. Ele teve uns 4 na África, vai ter mais uns 10 aqui no Brasil. Olha a alegria do Eltinho. Pastor, fala, confirma, porque eu estou esperando só uma confirmação. A Janaína está lá do outro lado, só esperando. Manda a Deus, fala a Deus. Só mais uns 3, uns 4 aí, tá. Bom, tirando essa virtude que poucas pessoas querem ter de Abraão, principalmente no século 21, eu quero aqui colocar 3 virtudes tremendas que levaram Abraão a ser o homem que foi diante de Deus e ganhar a confiança e o elogio de Deus, o que será possível a cada um de nós, amém? Quem quer aprender com Abraão diz amém. Então eu quero falar aqui sobre 3 virtudes que Abraão tinha e vamos aprender com isso. A primeira virtude era a fé. Abraão era um homem de, diga, fé. Então, se queremos andar com Deus como andou Abraão, nós precisamos depositar nossa fé em Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. O homem, ele saiu da sua terra. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. O homem pega tudo o que tem, né? Pega sua cachorrinha. Lá no interior a gente fala cachorrinha, né? A trouxinha, amarra aqui, põe na enxada e vai embora. Ele pegou tudo o que tinha e ele saiu andando, seguindo uma voz. Ele não viu Deus, ele ouviu a voz de Deus, e ele não sabia para onde ia, porém ele confiava, porque confiança, esperança e fé são um tripé que anda junto. Confiança em Deus, esperança em Deus e fé em Deus são 3 coisas que se confundem. Então Abraão, ele teve fé no Senhor. E não é assim que acontece com cada um que entrega a vida para Jesus? Quando você é chamado para o Evangelho, quando você é chamado para obedecer a Cristo, para sair do seu ambiente religioso, do seu ambiente de incredulidade, para entregar a vida para Jesus, você sai sem saber para onde vai. Ah, pastor, eu sabia que eu vim para a igreja. Tudo bem, tem um endereço chamado igreja, mas o caminho que você tem por percorrer, você não conhece ainda. Quando eu fui chamado para o Evangelho,
eu sabia que eu estava entregando minha vida para Jesus, eu sabia que estava tendo uma garantia de minha salvação, mas não sabia como é que seria esse caminho. É tanto que eu tive medos de não conseguir. Algumas pessoas, por exemplo, quando são apeladas, quando são conclamadas a entregar a vida para Jesus, elas dizem: eu tenho medo de não conseguir. Conseguir o quê? Deixar de beber, deixar de fumar, deixar das farras. Eu tenho medo de não conseguir. E para eu não correr o risco de entrar na igreja e não conseguir ser crente direito, então eu não vou. Porque ninguém sabe como será o trilhar do caminho. Dificilmente alguém se converte já sabendo tudo da Bíblia. Primeiro você se converte, depois você vai ganhando força, e lá na frente alguns dizem assim, rapaz, se eu soubesse, ainda bem que eu não sabia que era assim, porque senão eu não teria tido coragem de entrar. Apesar que o caminho é estreito, mas é gostoso, e quem se converte de verdade nunca se arrepende, mas você tem essa noção, puxa, Deus não falou tudo. Exemplo, eu entrei na igreja, para mim todo mundo era santo, santo, santo. Não tinha fofoca na igreja, que todo mundo era certinho, que ninguém errava, que ninguém pecava, que ninguém xingava, que ninguém falava mal dos outros, que ninguém desejava mal para os outros. E depois eu fui perceber ao longo da minha caminhada que igreja é um ambiente onde tem vários tipos de gente. O maduro, o que está tentando alcançar a maturidade, e o que ainda nem sabe o que é ser crente direito. Já está às vezes 1 ano na igreja, mas não sabe o que é ser crente direito. Dá mau testemunho, ainda mente. Aí quando você chega nesse ambiente que pensa que todo mundo já é santo, e vê que alguém que já está na igreja há algum tempo, ainda está mais errado que você, aí você se frustra. E, se eu soubesse que era assim, se eu soubesse que era desse jeito. E aqueles que entram na igreja achando que é tudo muito fácil. Está cheio de menina na igreja. Aí ele dá o bote na primeira menina, a menina um chute nele. Ele dá um bote na outra menina, ele pá. Aí acha uma que queira, mas quando ela quer, aí ela estabelece, o seguinte, tu lá e eu cá, só orando. Eu quero, meu Deus, se eu soubesse que era assim, eu não tinha entrado nessa igreja. Quem conhece o testemunho do crente? Da crente. O cara queria namorar com a menina da igreja. Aí ele chamou ela para namorar. Ela disse, não, você tem que entender que na igreja a gente namora com quem tem a mesma fé, que compartilha da mesma fé, do mesmo coração. Ele disse, não tem problema, eu viro crente, eu me converto. Aí ele, deu uma mão de fé e se converteu. Ele disse, e agora? Ela disse, não, agora tu tem que se batizar. Ah, é? Como é que é esse negócio? Vamos lá, pega as aulas de batismo, para entender o que é batismo. Aí o cara, se batizou. Aí veio de novo para a menina, e aí? Agora tu tem que ser batizado com o Espírito Santo. Eu disse, mas como é que pode? Que negócio difícil é esse, batizado com o Espírito Santo? Pois vamos lá, participa das vigílias, faz jejum, oração, 6 meses. Aí de repente ele foi batizado com o Espírito Santo, falou em língua, foi cheio do Espírito, foi quebrantado, foi transformado. Aí quando ela viu, ela disse, está prontinho o cabra. Aí ela foi, agora nós vamos namorar. Ele disse, agora só se Deus falar. Eita glória! Aleluia! Oh, gente! Está pensando que é só assim, meu filho? Agora só Deus falar, eu namoro. Se não, meu, agora vai ser com Deus. Então, você entra nesse caminho e não sabe. Mas Deus vai nos conduzir a viver pela fé. E viver pela fé nos leva, às vezes, a situações onde a gente vai ter que, na prática, demonstrar confiança em Deus. E como pai, meus queridos, nós também precisamos ter fé. Lá no mundo, as pessoas, elas assumem as responsabilidades, às vezes sem noção. Existem um monte de maridos que fazem um monte de filhos, e esperam que a esposa corra atrás. Então às vezes a mulher cuida da casa, trabalha como doméstica, ou qualquer outro trabalho um pouco mais elevado, e ela tem que assumir tudo, enquanto o infeliz está no bar bebendo, jogando. Tu quer me empanturrar de café? Obrigado, varão. Só aqui. Aí disseram assim, pastor,
Essa é a única igreja que o povo toma café. É pecado tomar café pregando. E tomar café com chimarrão e com chá. Tem igreja aí que leva um chazinho. Cajuína. No fundo eu fui pregar na igreja e trouxeram cajuína. Quando eu tomei, meu Deus, esse negócio é cajuína. É chique demais. Tinha um raro também? Mas nada é como café. Café é melhor. Então assim, só para você que de repente acha estranho isso, nós não somos uma igreja da religiosidade. Somos uma igreja livre. Que do jeito que você está na presença de Deus tomando café na sua casa, você pode estar aqui no púlpito. E se eu não posso fazer isso tomando café aqui, também não posso em qualquer outro lugar. Amém? E não se preocupe se o pastor perceber que ele está ficando viciado em café, ele deixa o café. De vez em quando eu passo um dia todo e depois nem lembro. Rapaz, eu pensei que eu era viciado, mas não sou não. Nem lembrei. Quase não acontece isso, né? Porque onde a gente vai tem café. É igual aquele cara, o cara chegou numa casa, aí, você quer um cafezinho, meu senhor? Eu disse, rapaz, eu não sou viciado não, mas quando eu não tomo, dá uma tremedeira. O povo lá dos curimatais, né? Existem pais que dá à esposa a responsabilidade de mãe e pai. E que nós entendemos, embora entendemos, por exemplo, que casamento é uma aliança que você não deve se separar. Eu sei que tem muitas mulheres que estão morrendo de vontade de tacar o pé no marido. Não serve para nada, o indivíduo não serve para nada. Não põe nada dentro de casa, não paga as contas, não trabalha, é só jogando, é só farreando. Alguns ainda traem a esposa, e a mulher aguentando um indivíduo desse, aguentando um trem desse. Não faz nada. Até na hora de dormir também não. Acabou o homem, acabou. Rapaz, vou dizer. Traz ele para o gabinete, vamos botar a mão na cabeça dele, vamos ensinar ele a ser homem. Se ele não prestar, aí a gente pede, Jesus, a Bíblia diz que até que a morte separe. Mata logo, que é para poder a mulher ficar livre. Só pode. Para virar homem. Vai ter mulher aqui que vai ser batizado com o Espírito Santo antes de terminar aqui. Eu sabia, pastor, que um dia viria uma palavra assim que me daria força para vai-te para lá, seu indivíduo. Então você que é homem, que está aqui, nós precisamos trazer Deus para o nosso ambiente familiar e confiar em Deus, porque eu sei que tem homens que são desse jeito que eu falei, mas tem homens que estão à beira da depressão, porque não conseguem trazer dignidade para casa. A mulher quem está trabalhando, a mulher quem está conseguindo alguma coisa, e eles estão com uma confusão de mente, porque eles não têm paz no coração, diante dessa desonra. Agora, tem aqueles que estão preocupados, pastor, eu não estou trabalhando, ora por mim e tal, mas ele, até 11 da manhã ele está no videogame. Mulher, faz o almoço, traz o almoço, a tarde todinha no videogame, à noite, passeando no shopping. Não, meu filho, se você não está trabalhando, e não achou um serviço a nível do teu currículo, pega uma foice, pega uma enxada, e vai caçar serviço de porta em porta. Deus vai honrar o suor do teu rosto. Quando Deus perceber que tu quer trabalhar de verdade, que tu não está querendo uma coisa grande, mas que você quer trazer a tua dignidade, a tua honra, Deus vai abrir as portas para você. Aleluia, amém, glória a Deus. Meu Deus do céu. Tem marido que está trabalhando e a mulher é a maior insegurança, porque sabe que ele só sabe fazer aquilo ali, e ele não gosta de trabalhar, é um preguiçoso, a qualquer momento ele perde o serviço, e ela é insegura apesar do marido ter um bom salário. E tem mulher que o marido não está trabalhando e ela é segura, porque sabe que ele é um cabra macho, que ele vai procurar um serviço, que mais cedo ou mais tarde ele vai estar trabalhando, porque ele não é preguiçoso. A mulher pelo menos tem que dizer assim, quando a mãe dizer, meu filho vai casar com esse trem, vai casar com esse homem aí, tem que pelo menos dizer assim, ó, uma coisa é certa, ele não é preguiçoso, ele gosta de trabalhar.
Aí os pais já ficam, beleza, pelo menos não vai pesar aqui. Então, tem maridos que não estão conseguindo a sua dignidade, mas são trabalhadores. E para você que é esse marido, eu te digo, confie em Deus que Ele vai abrir portas para você. Você precisa ter fé, trazer Deus para o teu ambiente, porque Ele vai honrar você. O Salmo 127 diz assim, ó, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, pousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Porque também tem homens que não buscam Deus do jeito nenhum, não confiam em Deus, mas está o tempo todo confiando na força do seu braço. Então ele sente necessidade de trabalhar de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Ele não tem tempo para Deus, para a família, para a esposa, para nada. Tudo dele é trabalhando porque ele tem um desespero por não correr o risco de amanhã não ter o pão de cada dia. Isso é falta de confiança em Deus. A Bíblia diz que aqueles cuja segurança da sua casa é Deus, enquanto ele dorme, Deus lhe dá o pão. Então, faça a tua parte, Deus vai fazer a dele. Como Lutero dizia, trabalhe como se tudo dependesse de você, mas ore como se tudo dependesse de Deus. Então, diz mais, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Presta atenção, você que ainda não parou de ter filho, está na juventude aí, pode ter mais filho. A Bíblia diz que é como o valente que enche de flecha a aljava. Há uma aljava, que é aquilo que fica nas costas do flecheiro, ela cabe de 5 a 8 flechas. E a Bíblia diz que o homem bem-aventurado é que tem filhos, e igual o valente enche a aljava de flecha. Então, pelo menos 8. Aí você está dizendo, mas pastor, você não tem nem 5 ainda. Não, mas eu sou pastor, eu tenho muitos filhos espirituais. Então já tem menino demais para a gente cuidar. Você não, você pode encher a casa. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Então está dizendo que se o Senhor edificar a casa, você terá segurança, porque é Deus que vai te ajudar em tudo. Quando é que Deus edifica a nossa casa? Quando nós trazemos Deus por meio da nossa fé em Cristo Jesus. É impossível Deus entrar na casa plenamente sem Jesus, porque Jesus falou assim, ó, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Entrega a vida para Jesus, ande com Jesus, e Deus vai cuidar da tua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua? A Bíblia diz, nunca vi um justo desamparado. Quem são os justos? O justo viverá da fé. O justo é aquele que tem fé em Deus, é justificado pela fé em Deus, em Cristo Jesus. Então nunca vi um justo desamparado, nem os seus filhos, sua descendência, mendigar o pão. Quando Deus edifica a sua casa, uma coisa fica seguro para o teu futuro e para o futuro dos teus filhos: nunca tua descendência vai bater de porta em porta pedindo comida. Quem diz aleluia? Quem diz glória a Deus? Então essa é a primeira virtude de Abraão, um homem de fé. A segunda virtude dele, que nós podemos aprender, é que Abraão, ele era um homem intercessor. Ele era um intercessor poderoso. Diga intercessor. Diga intercessor. Abraão, quando ele saiu da casa dele, da terra dele, ele ainda não tinha filhos. Mas ele já sai com uma responsabilidade de pai. Porque embora Abraão, a sua esposa era estéril e não tinha filho, veio com ele um sobrinho chamado Ló. Diga Ló. Ló também tinha sua família, e tudo que acontecia com Ló estava debaixo da responsabilidade de Abraão, porque Abraão foi quem trouxe ele consigo. Então Abraão era como um pai de Ló, e Abraão sentia a responsabilidade de interceder a Deus pela vida de Ló.
A primeira intercessão dele foi como um homem de guerra, e ele não era um guerreiro. Passaram 5 reis com as suas tropas e saquearam Sodoma e Gomorra, e levaram as mulheres, levaram as crianças, e levaram também Ló. Abraão, quando soube disso, pegou 318 homens, os pastores dele, aqueles que trabalhavam com ele, cada um com a foice, enxada, machado, pedra, pau, flecha, e ele saiu com 318, podemos fazer a campanha dos 318? 318 homens, e eles foram lá, venceram milhares de guerreiros, e trouxeram os despojos, as mulheres, as crianças, e Ló, e não morreu nenhum dos seus. A Abraão, que era o intercessor, que tinha uma responsabilidade sobre a vida de Ló, ele disse: se Ló morrer, a culpa será minha. Então ele foi lá, buscou Ló, e buscou todo outro povo. Foi naquele momento onde Abraão ofereceu dízimo, porque apareceu naquele momento o sacerdote Melquisedeque, e Abraão deu dízimo para Melquisedeque, o sacerdote de Salém. Alguém diz assim: não, dízimo é da lei, Jesus aboliu a lei. Antes da lei estabelecer o dízimo para o tabernáculo, Abraão já dava o dízimo, e devolvia o dízimo. Jacó devolvia o dízimo. Então quando alguém disser para você: não, dízimo é lei, é Velho Testamento. Dízimo não é Velho Testamento. Dízimo é atestamentário, é antes do estabelecimento da lei. Amém, queridos? Então Abraão resgatou Ló. Quando chegamos no capítulo 18 de Gênesis, do versículo 23 ao 33, a Bíblia diz que o anjo do Senhor chegou para Abraão e disse: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque essas cidades têm pecado contra Deus, e nós viemos para destruí-la. Quem estava em Sodoma? Ló e sua família. Aí Abraão começa a interceder. Senhor, ele nem falou do nome de Ló. Senhor, se tiver 50 pessoas, o Senhor vai destruir mesmo com as 50? Por causa das 50 eu não destruirei. E 45, não destruirei por causa dos 45. Se tiver 40, se tiver 35, se tiver 30, se tiver 20. Até a última vez ele disse: Senhor, não se irrite comigo, mas eu vou pedir mais uma vez, se tiver pelo menos 10, o Senhor vai destruir mesmo com os 10? E ele disse: se tiver 10, eu não destruirei. E o anjo do Senhor saiu da presença de Abraão. E então, porque não tinha 10 justos naquele lugar, apenas Ló e sua família, o Senhor não pôde salvar Sodoma e Gomorra. Ele teve que destruir. Mas por causa da intercessão, a Bíblia diz que os anjos foram lá, pegaram Ló pela mão e arrastaram Ló para fora da cidade, e salvaram a família de Ló. Por causa de quê? Da intercessão de Abraão. E como pai, nós precisamos aprender a ser intercessores. Muitos pais perderam os filhos porque não chegaram para Deus apresentando seus filhos para Deus. Ao invés disso, espancaram os filhos, forçaram a barra com os filhos, manipularam os filhos, e eles se revoltaram. Se vocês perguntarem para os nossos filhos se a gente obriga eles a vir para a igreja, se algum dia a gente fez algum discurso de coerção para eles, você vai perceber que sempre falamos muito claro para eles, que a opção é deles, e eles enxergam a igreja como um ambiente maravilhoso, ao invés de um lugar onde eles são obrigados a vir. E todos eles estão tendo a experiência deles com Deus.
Sabe qual é o segredo? Trancar-se no quarto e clamar: Senhor, captura o coração dos meus filhos. Captura o coração deles. Se revele a eles. Mostra para eles como o Senhor é maravilhoso. Porque o pastor tem 2 desafios: ser pastor e pai. E na minha casa eu sou pai, e o Espírito Santo é o pastor. Dificilmente, tem um momento que pega minha esposa e a gente traz um filho, vem cá, agora como pastor. Mas dificilmente a gente faz isso. Esperamos que com o nosso exemplo de cristãos, eles possam aprender a conhecer a Deus. Mas a intercessão precisa prevalecer. Se você investir mais tempo intercedendo pelos seus filhos, ao invés de brigando com eles ou brigando eles, você vai ter vitória em nome de Jesus. Não se desespere. Se você apresenta seus filhos para Deus, eles não são seus, eles são de Deus. A Bíblia diz que os filhos não são nossos, são herança do Senhor. E tudo que fazemos com os nossos filhos é para o Senhor. Por exemplo, você tem uma grande terra, e você cuida da sua terra, e pensa que é para você. Sabe para quem você está cuidando da sua terra? Para a herança, para os herdeiros, para os seus filhos. Então quando a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, significa que nós estamos cuidando deles para o... Deus é herdeiro dos nossos filhos. E a atitude que tomamos em relação a eles, Deus vai cobrar de nós. Então, o intercessor apresenta os filhos para Deus e o Senhor faz. O pai deve ter esse coração de intercessor, se preocupar com seu filho, apresentar para Deus, dizer: Deus, o meu filho está com essa atitude, o meu filho está inclinado assim, o meu filho está com essa dificuldade. Senhor, captura o coração, santifica as motivações, fala, ministra, e tenha paciência, porque Deus vai fazer através do tempo, amém? Porque às vezes nós somos educados com os filhos dos outros, mas quando chegam os nossos filhos, a gente quer que eles se transformem de uma hora para outra. Tenha paciência, porque um dia você foi pior do que um lapirotinho, um dia você foi pior do que um cãozinho, que fazia só coisa errada, e quer que teus filhos tenham a atitude que você tem hoje. Não. Tenha paciência, interceda e deixa que Deus vai cuidar dos seus filhos, amém? Aleluia. É claro que você vai ser pai, vai ser autoridade, vai falar o que é certo, não vai aceitar qualquer coisa, vai ensinar. Mas não é você que transforma o seu filho, é Deus. E o pai deve ter esse coração de intercessor. Quando o pai cujo filho pediu parte da herança, disse: pai, dá-me o que me pertence, e o pai deu para ele. E ele saiu e gastou todo o seu dinheiro, toda a sua herança, vivendo uma vida errada e dissoluta. Quando ele decidiu voltar para o seu pai já estava intercedendo por ele. Porque a Bíblia diz que quando o filho vinha de longe, o seu pai o avistou. Foi o primeiro que viu, foi o pai. E isso significa, esses detalhes da Bíblia significa que aquele pai já estava olhando sempre para a estrada. Ele estava sempre de olho no caminho, por onde o filho foi, esperando que um dia o filho pudesse voltar. Essa expectativa significa que o pai intercedia pelo filho. E ele intercedeu quando o filho chegou, deu um beijo no pescoço, colocou um anel no dedo, sandália nos pés, roupa no corpo. E quando o filho mais velho disse: pai, eu não aceito esse meu filho mais novo, porque ele gastou tudo que você tinha. O pai intercedeu pelo filho, dizendo: filho, para o mais velho: filho, o seu irmão, que é o meu filho, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Olha a intercessão do pai pelo filho que tinha desonrado ele. Esse é o pai que todo filho precisa, sabia? Porque tem muitos filhos que, porque erraram, porque terminaram atrás das grades, terminaram expostos, foram mau exemplo para os vizinhos. O pai chega a ponto de dizer: não é mais meu filho, não aceito mais na minha casa, porque fez isso, não é mais meu filho. O pai de verdade aceita, e não importa o que o filho seja ou que tenha feito, o pai de verdade recebe de volta com carinho, porque esse é o coração intercessor de um pai, amém, queridos?
Talvez eu esteja falando com algumas pessoas aqui, que estão com um relacionamento difícil com filhos, que os filhos já moram em outro endereço, porque o pai machucou. Ou você tem um coração machucado, porque no dia em que você precisou, necessitou do ambiente paterno, o teu pai virou as costas para você, o teu pai disse que você não prestava, o teu pai abandonou você, e você tem um coração machucado. Duas coisas você deve aprender: pai, a gente nunca nutre sentimento de ódio. Pai, a gente ama, perdoa, entende, para o teu bem. E a outra coisa que você tem que aprender é que aquilo que o pai fez com você, você nunca vai fazer com o seu filho. Amém? Amém? E que de repente muitos avós vão se converter, vão entender a verdade, quando verem que seus filhos estão tratando melhor os seus netos. O que meu filho faz com meu neto, é o que eu deveria ter feito com ele quando o criei. É com a atitude que a gente ensina para os outros. Então tenha um coração de um intercessor, de um pai que intercede, que tem esperança e acredita na própria oração. Agora, pastor, eu sou filho, não sou pai ainda. Qual é o meu papel nisso? A Bíblia diz que nos últimos tempos, um dos sinais do avivamento seria que Deus converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. E você pode ajudar o seu pai, intercedendo por ele. Senhor, o meu pai não me criou como deveria, mas eu perdoo ele, eu abençoo a vida dele, eu oro por ele, e daqui a pouco o teu pai começa a enxergar as coisas na ótica de Deus, e vai fazer o caminho de volta com você. De maneira que a violência, a briga, a contenda, a raiva, o ódio, o ressentimento, nunca é o caminho de Deus para uma família. E nós seremos os melhores pais do mundo, porque nós intercederemos. E à medida que formos para Deus, pelos nossos filhos, ganharemos DNA de Deus, nos pareceremos com Deus, porque a Bíblia diz que Deus caçou e procurou um intercessor, e se maravilhou de que não encontrou nenhum, e Ele mesmo intercedeu por nós. Quando nós praticamos a intercessão, nós estamos nos caracterizando com o caráter de Deus, que é um intercessor. Ele intercede por nós para nos livrar dele mesmo. Presta atenção. Jesus é Deus, sim ou não? Jesus é Deus, amém? Então Deus olhou para a humanidade e viu que a humanidade estava merecendo o inferno, por causa do pecado. Aí Deus falou assim: não tem jeito, a minha justiça vai ter que cair e punir o homem, porque eu sou santo e o pecado atrai minha justiça, a minha ira. Para que eu não mate a humanidade, eu mesmo irei como filho e morrerei por eles, para que eles sejam livres de mim mesmo. Então quando Deus vem, presta atenção, por isso que é importante você crer em Jesus, seguir Jesus, porque Deus Ele não vem para destruir a humanidade porque Ele é mau, mas porque a humanidade com o seu pecado atraiu a justiça dEle, atraiu a ira dEle. É igual o peso da gravidade, meu filho. Quebrou a corda, cai em cima de você. Então, Deus olha para o ser humano e Ele vem com a ira dEle para destruir o ser humano. Mas aí quem está entre Deus e o ser humano? Jesus, que morreu por nós. Aí Ele diz: por causa do meu filho que morreu pela humanidade, eu não destruirei aqueles que têm fé em Jesus. Quando você entrega a vida para Jesus, a Bíblia diz que você é livre da ira de Deus. Então isso significa que Deus foi o próprio intercessor por cada um de nós. Então a intercessão é importante. A intercessão é tão importante que a Bíblia diz em Hebreus que Jesus vive eternamente para interceder por nós. Meus filhinhos, 1 João capítulo 2, meus filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se vocês pecarem, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo,
justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Qual é o papel de um advogado? Interceder. Ele se coloca entre o juiz e o réu. E ele tenta convencer o jurado e o juiz que aquele réu não deve ser punido. Então Jesus chega para o pai e diz: pai, ele pecou, ele errou, mas ele se arrependeu e se entregou a mim, o meu sangue foi derramado por ele, então por causa de mim, da justiça que eu pratiquei por ele, poupa ele. E Deus diz: por causa do meu filho e do sangue que foi derramado por esse indivíduo, eu perdoo. Por isso que não há saída. Você pode colocar Santo Antônio, você pode colocar São Benedito, pode colocar Fátima, pode colocar Maria, Pedro, Paulo, João, Moisés, pode colocar quem for. Ninguém consegue se colocar entre você e Deus. Só um pode te salvar, só um pode te ligar a Deus, e o nome dele é Jesus. Diga glória a Jesus. Diga glória a Jesus. E a terceira virtude e última, para eu terminar aqui, é que Abraão era amigo de Deus. Abraão era amigo de Deus. Em Isaías capítulo 41, versículo 8, diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu. Está aí? Abraão é o que de Deus? Amigo. Quando vamos para Tiago, capítulo 2, versículo 23, diz assim: e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Que diz aleluia? Então, além de ser um homem de muita fé, e um intercessor poderoso, Abraão conquistou um ambiente de amizade com Deus. Isso é muito importante. Isso é tremendamente importante, porque a amizade é o lugar de segredos. Diga comigo: amizade é lugar de segredos, intimidade. Quando chegamos em Gênesis 18, versículo 17, Gênesis 18, 17 diz assim: e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Eu vou poder ocultar a Abraão alguma coisa que faço, visto que ele será pai de multidões? Então, esse ambiente de amizade que Deus tinha com Abraão, fazia com que Deus pudesse olhar para ele e dizer assim: eu não posso fazer nada e não contar para você, eu tenho que contar para você os meus segredos. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes contar os seus segredos aos seus profetas. E Abraão era um profeta. Quando aquele rei que teve um sonho, ele queria pegar a mulher de Abraão, e Deus falou: se você tocar nela, você vai ser castigado em toda a tua nação. E agora você chama Abraão para orar por você, para você ser curado, porque ele é um profeta. Deus falou que Abraão é profeta. E eu não ocultarei nada aos meus servos, os profetas. O que fez de Abraão um profeta? A amizade, está perto de Deus. Abraão andava com Deus. E irmãos, a gente olha assim de: puxa, pastor, vai ser difícil. 3 virtudes que eu tenho que ter para ser parecido com Abraão. Fé, tudo bem, eu estou na peleja. Ser intercessor, eu posso aprender a praticar isso. Agora, ser amigo de Deus com essa intimidade, pastor, só para aquele tempo, pastor, quando aqueles homens não tinham a tecnologia de hoje para distrair, naquele tempo que o homem só olhava para o céu, tinha que ver Deus mesmo. Não. Jesus fala que quer ser teu e meu amigo. Em João capítulo 15, versículo 15 diz assim, Jesus falando: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Ou seja, eu tenho contado para vocês todos os segredos que eu tenho escutado do meu Pai, porque vocês são meus amigos.
Jesus nos chama para sermos amigos dele. Então é absolutamente possível que, assim como Abraão era amigo de Deus, você e eu tenhamos essa virtude diante do Senhor, a amizade com Deus. Aleluia, aleluia. Você é amigo de Deus, você deve ser amigo de Deus. Deus está chamando você para a intimidade com Ele. Quando Paulo fala que nós devemos ter comunhão com o Espírito Santo, o que é ter comunhão senão um ambiente de amigos? Só os amigos vêm para a comunhão, só os amigos vêm para a intimidade, só os amigos vêm para a minha mesa. É isso que Deus está falando. Jesus falou assim, ó: ei, se você ouvir e abrir a porta, eu vou entrar na tua casa e vou sentar na mesa com você, cear com você, e você comigo. O que é isso? Amizade, comunhão. Então, um pai deve ser amigo de Deus. Um pai que quer trazer a presença de Deus para sua casa, ele deve em primeiro lugar ser amigo de Deus. E por que é importante ser amigo de Deus? Existe certa condição que às vezes uma pessoa impõe para outra, que somente pela amizade é possível ser atendida. Exemplo: Deus chega para Abraão e diz: Abraão, sacrifica para mim o teu filho. Quando Deus pede que Abraão sacrifique Isaac, você não vai perceber Abraão reclamando, você não vai perceber Abraão argumentando. Ele poderia ter dito: Senhor, o Senhor me deu fé suficiente para ter um filho, o Senhor vai me tomar. E nem ele intercedeu. Ele poderia ter feito como feito com Ló: Senhor, se eu fizer isso, o Senhor vai mesmo assim. Ele intercedeu por Ló, mas ele não intercedeu pelo próprio filho. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando Deus pede o filho de Abraão como uma oferta para ele, Abraão não conseguiu agir pela fé e nem conseguiu interceder. A atitude dele foi a atitude de um amigo. Só um amigo se entrega dessa maneira. Só um amigo abre mão de algo tão importante pela consideração do amigo. Tem gente que chega para você e diz: rapaz, você poderia fazer isso para mim? Você poderia me ajudar nisso? E você te enxerga: não estou podendo não. Mas quando chega aquele amigo que você considera, que você tem alma entranhada com a alma dele, que existe uma aliança de amizade, quando ele pede para você, você vai e nem cobra. Tem coisa que você faz para um amigo íntimo, que quando ele quer te pagar, você fica com raiva. Você está querendo me pagar por isso? Tem coisa que só amigo consegue, irmão. Só amigo. Não tem aquela expressão de dizer: rapaz, você é meu amigo, mas isso também é demais. Porque o amigo, ele ocupa um lugar mais especial no coração da gente. Tem gente que nega as coisas para o irmão de carne, nega para os pais e cede para o amigo. Porque amigo alcança um ambiente no coração do outro. A amizade é uma coisa forte, irmão. Por isso que todo marido tem que ser amigo de sua esposa, toda esposa tem que ser amigo do seu marido, porque essa amizade vai valer demais. Minha esposa sempre fala isso, que geralmente um relacionamento de casado que vem de uma amizade antiga tem mais possibilidade de durar, de ir até o fim, do que aqueles relacionamentos onde se conhece e já começa. Porque já alcançou na alma do outro uma consideração, um respeito grande. A Bíblia fala de dois homens que eram tão amigos, que a amizade deles era parecido com a amizade de amor de um homem com a mulher. Havia um sentimento na alma de Davi por Jonathan, e de Jonathan por Davi. Era amor de alma.
Isso era tão forte que Jonatas, ele era o herdeiro do rei, ele ia ser o rei. E ele pegou amizade com Davi, e ele percebeu que Deus havia ungido Davi. O pai dele lutava para matar Davi, para tirar o reinado, mas ele protegia Davi. Ele protegia Davi do próprio pai. Deus fez eles serem amigos para possibilitar o reinado de Davi. Porque só amigo pode proteger uma pessoa do próprio pai, abrindo mão do seu próprio legado de rei. São coisas que não se faz assim, nem por dinheiro. Então, você deve estar dando graças a Deus aí, porque hoje Deus não pede mais um filho. Ou muito obrigado, Senhor, porque nós estamos vivendo outro tempo e o Senhor não pede tanta coisa da gente. Oh, aleluia, a gente vem para a igreja, o Senhor só nos abençoando e não exige nada de nós. O Senhor não vai pedir nem minha esposa, nem meu esposo, não vai pedir meus filhos, não vai pedir ninguém. Não, Ele não vai pedir nada disso. Ele vai pedir a tua própria vida. Hoje é mais profundo. Preste atenção. Mateus 16, 24 diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então Deus não está aqui para pedir o teu filho, está aqui para pedir a tua própria vida por ele. Morra por mim, é isso que ele está dizendo. E esse morrer não é se suicidar, ou agora vamos colocar uma corda no pescoço, Deus aqui é para ti. Plim! Não, não é isso não. Morrer para Deus significa você morrer para as suas vontades, morrer para os seus prazeres, dizer não para as suas inclinações, a fim de agradar o coração de Deus. Isso é morrer para você mesmo. E que de alguma maneira o meu nível de renúncia é um termômetro do tamanho do meu amor por Deus, que mede o tamanho do meu amor por Deus. Quando você renuncia pouco por causa de Deus, você ama pouco a Deus. Quando você é capaz de renunciar muito por causa de Deus, significa que você ama muito a Deus. Lá em Lucas capítulo 14, 25, ele vai dizer: aquele que não deixar pai, mãe, filhos, mulher, e até a própria vida não é digno de mim. Então até os filhos ele fala que você deve ser capaz de renunciar por ele. E é claro que ele não está mandando ninguém, nem o marido largar a mulher, nem mulher largar marido por causa da fé. Não está falando isso. Mas ele está dizendo o seguinte: se os seus filhos se colocarem entre você e mim e disser, ou você nega Jesus, ou fica comigo, você vai dizer: eu prefiro ficar com Jesus ao invés dos filhos. Se o marido disser assim: ei, presta atenção, mulher, é o seguinte, eu não gosto daquela igreja, eu não gosto daquele pastor, então ou tu sai daquela igreja, ou então eu te largo. Aí você pergunta: eu posso ir para outra igreja? Pode procurar outra igreja, mas aquela eu não aguento. Então você pode procurar outra igreja. Não larga teu marido por igreja não. Não larga teu marido por nenhuma denominação. Agora, se o teu marido disser assim: ou tu para de ser crente, ou eu te largo, tu vai dizer assim, ó: vai! Então a moça diz assim, ó: tchau, tchau, mundão. Se o teu marido disser assim, ó: tu larga de ser crente, tu larga esse negócio de ser crente, dos evangélicos, larga esse negócio de ser Jesus aí, pode, ou então tu esqueça a mim. Você vai cantar: Deus me deu um novo amor, e o nome dele é Jesus. Porque se você não for capaz de abrir mão do teu casamento, de família, de qualquer coisa, da própria vida por causa de Jesus, esqueça salvação, esqueça Cristo. Você entende esse nível de amizade que o Senhor quer? Porque só amigo faz isso, irmão. Só amigo faz isso. É feio, eu sei que é feio, quando a mulher diz assim: me larga logo para esse teu amigo. É feio, mas infelizmente tem um monte de amigo que já tomou o lugar da mulher no casamento do cara. Isso não significa que ele é gay, que ele
que ele está se envolvendo. Não. Mas o cara ocupa mais tempo na vida do amigo que a esposa. Ele deixa de ficar com a esposa para ir jogar bola com o amigo. Ele deixa de ficar em casa. Ele deixa de atender as necessidades da esposa para atender a necessidade do amigo. Ei, seu caburé, do oco do pau. A amizade é boa, mas tem limite com esses amigos aí. Não troque sua esposa, é mais importante. Agora, você está investindo tempo com Jesus, amando mais Jesus, mais do que a esposa, filhos e a própria vida, está tudo certo. E você, esposa, que está vendo que seu marido está se dedicando muito a Jesus, não se preocupe. O próprio Jesus vai equilibrar as coisas. É melhor você ter um marido apaixonado por Jesus, que vai garantir que ele vai ser no futuro o melhor marido do mundo, o melhor pai, a melhor pessoa, e você vai ter ele para o resto da vida, do que você atrapalhar o seu marido, se relacionar com Jesus, e daqui a pouco nem Jesus, nem tu. Porque eu já vi muitas esposas, sabe, encrencando com o marido, que está investindo muito tempo na igreja, na obra de Deus, e daqui a pouco ela atrapalhou tanto, que ele teve uma fraqueza de fé, se desviou, aí nem tique nem taca, até ela perdeu, que ele foi para outras mulheres. Então, se o seu cônjuge, seu filho, já vi pais perdendo filhos, porque não deixou se dedicar a Jesus, está perto aí, já estão prontos para a apresentação? Se tiver, pode dar um sinal aí. Eu estou quase terminando já. Eu já vi pais atrapalhando os filhos, porque estavam se dedicando demais à igreja, orando, e os pais proibiram. Os filhos lendo a Bíblia, os pais proibiram, achando que ia ficar doido. Aí daqui a pouco os filhos foram tão pressionados que fraquejaram e começaram a ter outras amizades, e aí o pai está lamentando, porque preferia que o filho hoje estivesse na igreja do que lá na boca de fumo. Jesus deve ocupar um lugar em nossos corações e em nossas vidas mais do que qualquer outra pessoa. Quem diz amém? Porque esse é o chamado. Quando Isaac estava tomando o lugar de Deus no coração de Abraão, Deus falou assim: ei, bora equilibrar as coisas aqui. Você está amando mais seu filho do que a mim, então me dê, sacrifique seu filho por mim. Quando Abraão mostrou que era capaz de sacrificar o próprio filho por Deus, Deus disse: não precisa, eu já sei que você faria isso. Deus estava reconquistando o ambiente de amizade. Ei. Tem muita gente que Deus chama para amizade, chama para perto, e a pessoa não vai, finge que não está ouvindo Deus, e aí acontece uma coisa muito ruim com ela. Aí agora ela tem tempo para Deus, ela perde alguma coisa, olha, agora ela tem tempo para buscar a Deus, porque está buscando na dor. Tem uma pregação de Luciano Subirá que ela é muito boa, não sei o tema, mas ele fala justamente sobre isso, que ele não tinha mais tempo para Deus, ele não buscava Deus como antes. Aí ele teve um acidente, passou, se eu não me engano, 40 dias na cama, 40 dias acidentado. Foi o tempo em que ele voltou a ler a Bíblia, voltou mais a buscar o Senhor, e Deus falou com ele como nunca tinha falado, e ele entendeu que Deus queria falar, e ele não ouvia, e Deus permitiu aquilo para ver se encontrava de volta acesso ao coração dele. Então vamos nutrir e fortalecer nossa amizade com Deus, porque quem é amigo de Deus tem a maior virtude que alguém possa ter na vida. Quem diz amém? Então, como pai, nós precisamos ser amigos de Deus a ponto de abrir mão do próprio filho. Quer mais um exemplo? Tem pai que deseja para a vida do filho um estilo de vida, mas Deus tem outro plano para ele. E você precisa ser amigo de Deus a tal ponto de entender que o que Deus quer é outra coisa, e você abrir mão do que você sonha para o seu filho. Tem muitos pais que não conseguiram ter sucesso, não conseguiram realizar alguns sonhos, e querem forçar os filhos a realizar aquele sonho, porque era o sonho dele. E eu quero te dizer que você é uma pessoa e o seu filho é outra. O pai quer que o filho seja delegado igual ele. O pai quer que o filho seja policial, porque ele é. O pai quer que o filho seja um advogado, porque ele não conseguiu ser, ou ele é. O pai quer que o filho seja um médico, mas aí, ao invés do filho querer ser médico, ele quer ser um pedagogo, um professor, um músico. Meu Deus, um músico vai viver de quê? Vai viver de quê um músico? O cara quer ser músico.
Porque quando você nasceu, Deus colocou uma vocação dentro de você, e aquilo que é mais forte em você, é o que Deus planejou que você fosse. O que é forte em você, que arde no teu coração fazer, tem muita gente que se forma em direito, e vai viver, vai fazer outra coisa que não tem nada a ver com direito. Tem muita gente que se forma numa profissão e está vivendo outra. Quantas pessoas são educadores físicos, e não estão dando aula de educação física, nem estão sendo dono de academia, nem é personal trainer, não é nada. Ele está fazendo uma coisa totalmente diferente. Porque ou ele foi iludido com uma coisa que ele foi enganado, não era o que era a praia dele, ou ele foi viver o sonho dos outros. O cara tem uma tremenda capacidade para ser um bom médico, e os pais sonham com isso. Aí ele chega um momento e diz assim: não, eu quero ser pastor. Meu pai, pastora, por esse menino, que foi? Pastor, ele tem tanto talento, tanto sabedoria, mas ele quer ser um pastor. Vem dizer isso para mim. Que eu vou dizer: louvado seja Deus, traz esse menino aqui para perto, menino, deixa eu orar por ele. Porque não há chamado mais nobre, vocação mais nobre que ser pastor, não, irmão. Dá dinheiro? Dá não. Mas eu duvido. Foi feita uma pesquisa americana a respeito de quem vivia mais satisfação na sua própria profissão. Aí chamaram um empresário, chamaram um monge, chamaram um pastor. E o pastor, nos testes, ele saiu sobremaneira diferenciado como o profissional mais realizado, mais feliz, mais satisfeito e mais alegre, mais tudo. Porque viver uma vocação de verdade é realizador, é tremendo. Então, se teu filho tem vocação para ser pastor, abandone ele, ou seja, libera ele, porque Jesus vai usar a vida dele, amém? Amém? Por exemplo, tem muita coisa que muitos pastores grandes do Brasil, a gente não concorda com a maneira deles trabalharem, mas reconhecemos a unção na vida deles. E um deles é R.R. Soares. E você conhece o testemunho dele? Estava indo para a Rússia para estudar medicina. No caminho ele começou a ler o livro Curar Enfermos e Expulsar Demônios, de T.L. Osborne. Quem já leu esse livro? Eu já li, é tremendo. E quando ele estava lendo no avião, Deus falou: você não vai ser médico de físico de pessoas, você vai ser um médico espiritual. Ele só chegou na Rússia e voltou e atendeu o chamado para ser pastor. Um outro que Deus está usando tremendamente hoje, um cara jovem, com 30 anos por aí, chamado Andrés Bisones. Quem já ouviu falar? Deus usa tremendamente a vida dele no mundo todo. Ele estava estudando, segundo ano, se não me engano, de medicina. E Deus chamou ele para o ministério, abandonou a medicina e é um evangelista, prega no mundo todo, usado por Deus. E tantos outros que Deus vai chamar dessa maneira. Tem gente aqui que vai se formar, quando pegar o diploma na mão, Jesus falou assim: agora vamos lá para Guaribas, pregar o evangelho. Vamos lá para Alto Longar, União. E aqueles que estão dizendo assim: eu me levo para a Europa. Tu vai é para tirar a mel de Europa. Tu vai tirar mel de Europa lá na mata. Mas tem aqueles que Deus vai levar para a Europa mesmo. Vai. O Havaí, Maranhão, Nova York, aqui, bem aqui em Maranhão, Nova York, é. Isso. Então, você precisa, pai, abrir mão do seu filho, por Deus, entrega para Deus, deixa Deus imprimir no coração dele quem ele será no dia de amanhã, não force a barra. Deixa ele escolher o curso que ele deseja. É claro que alguns vão escolher odontologia, e você não tem dinheiro nem para colocar a ferradura na porta da tua casa. Aí vai ser difícil. Aí tu vai dizer: filho, vou orar por você, e você ora por você. Quando Jesus abrir a porta, porque vai ter filhos que vão ter que ir pela garra, vão ter que primeiro trabalhar, ter uma profissão, para ganhar um dinheiro, para pagar a sua própria faculdade, bancar a sua própria faculdade, o seu próprio sonho, porque o pai não consegue.
Mas é importante você ter paz em relação ao futuro do seu filho, porque é Deus que vai conduzi-lo. Amém, filhos? Os filhos que estão aqui, que não aguentavam mais a pressão, que eu tenho que sair, que está acabou. A partir de hoje, você está entregue a Jeová. Amém, pastor? Meus pais nunca mais vão pedir para eu fazer um curso. O que ele quer, mas tu vai ter que estudar, seu indivíduo. Ele como pai tem que, vai estudar, seu caburé, se tu quiser ser alguma coisa na vida. Você escolhe que você vai estudar, mas tem que estudar. Daqui a pouco, nessa igreja é boa, porque o pastor disse que ninguém tem que estudar. Não. Então, fé, intercessão e amizade com Deus nos fará parecidos com Abraão. Quem recebe essa bênção aí diz amém. E por último, todos nós temos o melhor pai do mundo. Quem é o melhor pai do mundo? Lucas 11:13 diz: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo a todos quantos lhe pedirem. Eu não sei se você é alguém que está aqui, nem pai tem mais. Eu fui criado com meu avô, e a criação foi uma criação boa, mas eu não tive aquela paternidade de um pai biológico que põe no colo, que beija, que cheira, que tudo. Eu não tive isso. Eu já contei aqui, quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, o meu pai biológico foi visitar a casa do meu avô e me colocou no colo. Eu devo ter passado uns 2 minutos no colo dele. Para mim foi o dia inteiro. Eu me sentia um peixe fora d'água, no colo do meu pai biológico. Eu não conhecia ele direito. Eu não tive calor de pai que me afagasse, que brincasse comigo, que me desse murro e que me rolasse comigo na areia, e que metesse o papo nas minhas costas, como eu faço com os meus filhos. Caça conversa. Eu não tive esse pai que criou esse vínculo. Nem meu avô fazia. Meu avô tinha uma filha da idade, minha idade, e outra mais nova. Então, foi criado mesmo no ambiente, mas sem esse carinho. Mas quando eu conheci Deus como o meu pai, toda a lacuna, toda a falta de paternidade na minha alma foi curado ali. Então, além de você ter um pai, ou ser pai, vamos considerar que nenhum de nós, como cristãos, devemos sofrer a lacuna paterna, porque nós temos o pai dos pais, nós temos o melhor pai do mundo, que é o Pai Celestial, que diz que se nós que somos maus, fazemos coisas boas para os nossos filhos, quanto mais Ele, e significa que tudo que você pode receber do seu Pai Celestial, só pode ser muito bom, porque a vontade do nosso Pai Celestial é boa, perfeita e agradável. Amém?